eles estavam sempre procurando quem tivesse cometendo alguma transgressão. Eles andavam catando, eles andavam espreitando, eles andavam apontando. E vejam, irmãos, que logo cedo, esses homens trazem uma mulher que estava em um ato, praticando um ato sexual com um homem que não era o seu marido. Então dá-se a entender que esses homens não dormiram durante a noite. Que esses homens saíram pela cidade procurando uma transgressão sendo cometida. Estavam procurando alguém que pudesse estar quebrando a lei, que pudesse estar transgredindo a lei, que pudesse estar, na sua linguagem, pecando. E eles conduzem essa mulher cedinho, quem sabe até antes do café, e levam ao Senhor Jesus Cristo. E no verso 4, eles chegam e dizem para Jesus: Mestre. Isso talvez até ironicamente, porque se eles reconhecessem Jesus Cristo verdadeiramente como mestres, jamais estivessem tentando contra a vida do Senhor. E eles chegam e dizem: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E a gente vai encontrar isso lá em Levítico 20, verso 10, Deuteronômio, verso 22 e 24, que diz, sim, é ordem do Senhor, que toda mulher é apanhada em adultério. E a palavra de Deus nem diz a mulher primeiramente. Veja o grau de distorção e de cara... A gente pode até quebrar o protocolo e dizer cara de pau desses homens, que cadê o homem também? Porque lá em Levítico diz que todo homem apanhado em flagrante adultério deve ser levado ele e a mulher que com ele estava, para serem julgados e condenados, e a condenação era a morte. E eles levam a mulher. Veja aí que, de pronto, eles já não estavam corretos no julgamento, porque eles deviam ter trazido também o homem. Deuteronômio também vai dizer, todo homem pego em flagrante adultério, deve ser ele e a mulher conduzidos, julgados e mortos, para que servisse de lição para a sociedade. Mas eles conduzem uma mulher. Cadê o homem? Isto diziam eles, vejam, irmãos e amigos, no verso 6. Diziam eles, tentando a Cristo, para terem de que acusar. Como assim? Acusar Jesus de quê? E mais uma vez nós vamos frisar, vamos falar novamente, que quem regia, quem redigia, quem mantinha a sociedade, naquele momento a sociedade de Israel em ordem, era o Império Romano. Porque Israel tinha sido conquistada por Roma e tudo que se quisesse fazer tinha que passar pelo imperador. Então os homens levam essa mulher para Jesus e o pensamento deles era o seguinte: se ele concordar que na lei ela deve morrer, e se ele disser vão e cumpram com a lei, ele está dando uma ordem que não pertence a ele.
Essa ordem pertence a César ou ao governador. Então, teríamos que primeiro levar o governador para que ele pudesse autorizar, não Jesus. Se ele disser que a gente pode executar, ele está querendo tomar o lugar do governador. Então ele vai, e temos muitas testemunhas aqui, então ele vai ser preso e condenado. Se ele perdoar essa mulher, se ele disser que o que ela fez não merece condenação, então ele está indo contra a lei. Ele está indo contra os mandamentos. Ele está indo contra a lei de Moisés. E então nós também o pegaremos, porque se ele é profeta, que profeta vai contra a lei de Moisés? Então podemos acusá-lo de charlatanismo, e ele vai perder a sua autoridade diante dos que estão aqui. De qualquer forma, ele está nas nossas mãos. Irmãos, o diabo é sujo. Não brinquem com o diabo. Muitas vezes nós brincamos. Foi que Pedro, abre o olho. O diabo pediu para cirandar com você, Pedro. O diabo pediu para que você estivesse na palma da sua mão. Ele pediu, Pedro, para fazer de você um bonequinho. Mas preste atenção, Pedro. Eu orei por você. E você, quando se converter, preste atenção que Jesus disse. Isso significa que Pedro não era convertido ainda naquele momento. Preste atenção nas atitudes de Pedro. Antes daquele encontro na praia, onde o Senhor vai perguntar 3 vezes para ele se realmente ele o amava. Pedro até aquele momento não era convertido. Pedro muitas vezes tomou a frente. Pedro muitas vezes ele foi audacioso. Durante os 3 anos de ministério de Jesus Cristo. Pedro pediu para andar sobre as águas. Pedro ainda deu alguns passos sobre as águas. Pedro fez uma pescaria excepcional sob a ordem do Senhor. Pedro até enfrentou os soldados romanos para proteger Jesus Cristo. Mas no final das contas, Pedro ainda não era convertido. E nós devemos abrir nosso olho em relação a isso, irmãos. Podemos fazer muitas coisas na igreja. Podemos cantar, tocar, pregar, até pregar. E não sermos convertidos ainda. E quando achamos que estamos seguros de verdade no Senhor, estamos sendo feitos simplesmente de bonecos nas mãos do diabo. E o diabo estava usando esses homens, escribas, intérpretes da lei. Eles abriam a Bíblia e destrinchavam. Sabiam de uma ponta a outra a vontade de Deus. No entanto, não cumpriam com a vontade de Deus. Os fariseus legalistas, eles queriam uma sociedade toda igualada, no mesmo nível.
No entanto, eles foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo de sepulcros caiados. Bonitinhos por fora, mas podres por dentro. Estavam tentando contra a vida do Senhor. Mas Deus, Ele conhece o coração do homem. Amém? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está no mais íntimo do nosso coração. Aquele segredo que nós guardamos as 7 chaves, que é só nosso, que nós escondemos dos nossos filhos, dos nossos amigos, do nosso patrão, do nosso empregado, do nosso esposo, da nossa esposa. Escondemos de todo mundo. Nós não escondemos de Deus. Ele conhece cada molécula do nosso corpo, no mais íntimo do nosso ser. Não escondemos nada do Senhor. E conhecendo o coração desses homens, a palavra de Deus diz que como eles insistissem na pergunta a Jesus, Jesus se levanta e diz: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Vejam, irmãos, que o nosso Deus é rico em sabedoria. Só Deus, somente Deus pode dar a resposta certa, correta, a palavra acertada. E o que acontece? Depois de falar isso, o Senhor se agacha e começa a riscar no chão com o seu próprio dedo. Alguns historiadores vão dizer que o que Jesus escreveu ali, cada um que olhou viu o seu próprio pecado. São conjecturas, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que Jesus se agacha e começa a escrever no chão. E nesse momento diz que cada um daqueles acusadores vão soltando as pedras e vão seguindo o rumo de casa. Cada um se lembrou que tinha uma obrigação para fazer. Cada um se lembrou que tinha alguma coisa para cuidar. E a palavra de Deus vai dizer, no verso 10, que erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Certo pregador disse que quando alguém procura nos outros os seus defeitos, ele está desesperadamente tentando encobrir os seus próprios. Ele está desesperadamente tentando obter uma paz diante dos conflitos internos que os seus pecados o infligem.
quando apontamos o pecado